Oi, pessoal! Já pararam para pensar que por trás de cada batida do coração, de cada respiração, tem um processo silencioso, automático, que nos mantém vivos? É como um verdadeiro piloto automático do nosso corpo. E hoje a gente vai desvendar exatamente isso, a homeostase. Entender esse conceito é a base de toda a fisiologia e, olha, o primeiro passo para o raciocínio clínico de verdade. Então, para começar, eu lanço uma pergunta. Qual é a coisa mais importante que o corpo está fazendo agora, neste exato momento? Pode acreditar, não é pensar, não é digerir o almoço, nem sequer mexer um dedo. A resposta é a base de tudo, manter o equilíbrio interno. Essa estabilidade que deixa todo o resto funcionar. Beleza? O nosso papo vai passar por 4 pontos principais. Primeiro, o nosso oceano interno secreto. Depois, vamos ver os guardiões do equilíbrio em ação. Em seguida, o que acontece quando o equilíbrio se rompe. E por fim, vamos aprender a decifrar a crise na UTI. Bora lá então! Começando pela base de tudo, o nosso oceano interno. Para entender a homeostase, a gente precisa primeiro entender o ambiente onde as nossas células vivem, o famoso milieu anterior. Olha que genial! Há mais de um século e meio, um cara chamado Claude Bernard teve uma sacada incrível. Ele percebeu que nossas células, para sobreviver, precisavam nadar num ambiente estável, constante, um verdadeiro meio interno. Pensa nisso, como um aquário perfeito que a gente carrega dentro do corpo. É exatamente essa a ideia. E foi essa manutenção de condições quase constantes que outro fisiologista, Walter Cannon, batizou de homeostase. Esse nome é chave. Não é só uma palavra difícil, gente. É o pilar da fisiologia. Entender a homeostase é, literalmente, entender como a vida se sustenta, a cada segundo. Agora, dá uma olhada nisso aqui. Cerca de 60% do nosso corpo é líquido. Água, basicamente. E essa água toda se divide em dois grandes espaços. O líquido que está dentro das células, o intracelular, e o que está fora delas, o extracelular. E é esse líquido de fora, o extracelular, que é o tal oceano interno que o Claude Bernard falou. É ele que banha todas as nossas células. E a parada é a seguinte: a composição química desse oceano é muito específica e bem diferente do que tem lá dentro da célula. Fora, no líquido extracelular, tem muito sódio, cloreto. Dentro é mais potássio, fosfato. Manter essa diferença, essa separação, é absolutamente vital. E é por isso que um desequilíbrio pequeno nesses íons, que a gente vê num exame de sangue, pode ser uma coisa tão séria. O que nos leva à pergunta óbvia, né? Como o corpo consegue manter essa constância toda com tanta precisão? É aí que entram os nossos guardiões do equilíbrio. Vamos ver como esses sistemas de controle funcionam. Olha, manter a homeostase é um verdadeiro trabalho de equipe. É uma orquestra. Os pulmões cuidam dos gases, os rins dos íons, o sistema gastrointestinal dos nutrientes, cada um com sua função. Mas quem rege tudo isso? Basicamente, são dois maestros. O sistema nervoso, que é super rápido, com sinais elétricos para ajustes imediatos, e o sistema hormonal, que é mais lento, usa mensageiros químicos para regular as coisas a longo prazo. É a sintonia fina desses dois que faz tudo funcionar. E aqui está a regra de ouro. A maioria esmagadora desses sistemas de controle funcionam por um princípio chamado feedback negativo. A melhor analogia é o termostato do ar-condicionado. Ficou quente demais, ele liga para esfriar. Esfriou demais, ele desliga. Simples assim. A resposta é sempre o oposto do estímulo para trazer tudo de volta para o eixo. É o grande mecanismo de defesa da nossa estabilidade. Quer um exemplo prático e vital disso? Regulação da pressão arterial. O corpo tem um sistema genial para isso, o sistema baroreceptor. É um feedback negativo que está ali, trabalhando a cada batida do coração para manter a pressão nos eixos. Dá uma olhada nesse diagrama para entender o mecanismo. Vamos seguir o passo a passo. Digamos que a pressão arterial sobe. Primeiro, os sensores, os baroreceptores, percebem isso. Eles mandam um alerta para o centro de controle lá no tronco encefálico. Aí o cérebro compara o sinal com o ponto ideal de pressão. Tá alta? Ok. Ele manda uma ordem para diminuir a atividade do sistema nervoso simpático. E o resultado? O coração desacelera, os vasos sanguíneos relaxam e pronto, a pressão volta ao normal. É um ciclo perfeito de regulação. Ok, mas e quando esses guardiões falham? O que acontece? É isso que a gente vai ver agora na nossa terceira parte, quando o equilíbrio se rompe. É aqui que a falha homeostática vira doença. No fundo, a doença é isso, um estado de homeostase quebrada. É quando o desafio para o corpo, seja interno ou externo, é tão grande que os nossos sistemas de controle simplesmente não dão mais conta do recado. É o exato momento em que a fisiologia vira fisiopatologia.
E para entender isso, a gente precisa conhecer o oposto do feedback negativo, que é o feedback positivo. Pensa assim, se o negativo é o herói da estabilidade, o positivo pode ser o vilão da instabilidade. Porque nele, o estímulo inicial causa mais do mesmo estímulo. Isso cria uma cascata, um ciclo vicioso que, muitas vezes, é perigosíssimo. E esse gráfico aqui mostra um exemplo trágico e perfeito de feedback positivo. Pensa num choque hemorrágico grave. A pessoa perde muito sangue, certo? Com menos sangue, o coração bombeia mais fraco. Só que isso diminui o fluxo de sangue para o próprio músculo do coração, que por sua vez fica mais fraco e bombeia menos ainda. Vê o ciclo. Cada volta piora a situação. É uma espiral da morte que só uma intervenção médica rápida pode quebrar. Mas calma lá, o feedback positivo não é sempre o vilão da história. Às vezes, o corpo usa ele de forma inteligente, para tarefas que precisam de uma conclusão rápida e explosiva. Por exemplo, na coagulação sanguínea. Uma plaqueta ativa outra, que ativa outra, e em segundos você tem um tampão. Ou no parto, uma contração gera um sinal para uma contração ainda mais forte. São ciclos que se amplificam para um objetivo final, e depois desligam. E tudo isso nos traz para a nossa parte final, onde a teoria encontra a prática na veia, decifrando a crise na UTI. É aqui que entender de homeostase se torna literalmente uma questão de vida ou morte. Olha só essa tabela. Ela mostra alguns componentes do nosso meio interno. Repara nas faixas de normalidade. São absurdamente estreitas. Isso aqui não é só uma lista de números. Isso é a corda bamba fisiológica que o corpo anda todos os dias. E são esses números que um médico, um enfermeiro está monitorando sem piscar num paciente de UTI. Pega o pH do sangue, por exemplo. O normal é cravado em 7,4. Se esse número cai para 6,9, já é considerado incompatível com a vida. Mas por quê? Pensa que todas as enzimas do nosso corpo, as máquinas que fazem tudo funcionar, só trabalham nessa faixa de pH super restrita. Saiu disso, elas simplesmente param. E num paciente crítico, isso é o começo de uma cascata que leva à falência de múltiplos órgãos. Ou o potássio. O normal dele é ali por volta de 4,2. Se esse número sobe para 9, o risco de uma parada cardíaca fulminante é altíssimo. Para um profissional de saúde, ver um exame com esse valor não é só ler um dado, é ouvir um alarme de emergência tocando, que exige uma ação imediata para tentar reverter o quadro. Então, é isso. Da próxima vez que alguém olhar para um resultado de exame, tem que lembrar que aquilo ali não é só um monte de número. É um relatório em tempo real do oceano interno daquela pessoa. É a linguagem do corpo dizendo se ele está vencendo ou perdendo a luta para se manter em equilíbrio. Resumindo tudo, dominar o conceito de homeostase, gente, vai muito além de passar na prova de fisiologia. É o verdadeiro alicerce do raciocínio clínico. É como colocar um óculos especial para conseguir enxergar a doença e, o mais importante, para saber como agir e tentar restaurar a saúde. E para a gente fechar, fica aqui uma provocação. Se a homeostase é esse piloto automático tão incrível que o corpo tem, que nos mantém seguros na maior parte do tempo, qual é, então, o verdadeiro papel da medicina? Talvez seja exatamente esse, ser o copiloto especialista. Aquele que entende o painel de controle, lê os sinais de alerta e sabe exatamente o que fazer para assumir o comando e ajudar a restaurar o equilíbrio quando a turbulência fica forte demais.